E aí, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estou fazendo uma série de aulas virtuais assim para vocês, para a gente não perder tanto a noção da explicação, né? Porque às vezes só o texto acaba ficando insuficiente para a gente entender certas coisas, né? Então, eu estou dando uma passadinha, gravando uns minutinhos de explicação para vocês ficarem mais por dentro dos assuntos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar, vocês vão ver essa semana, né? Que a gente vai trabalhar em história, modos de produção, tá? Modos de produção é a maneira pela qual as pessoas, todos os membros de uma sociedade, produzem sua sobrevivência, tá? Como que? Porque todo mundo numa sociedade vai trabalhar, vai se alimentar, vai ter uma vida, né, compromissos, tal. E como que essa vida de trabalho, essa vida de compromisso da pessoa se organiza, né? Então, o modo de produção vai ser essa junção, como as pessoas se relacionam para trabalhar, para produzir sua sobrevivência, quais são os meios de produção, quem é dono dos meios de produção, quem não é dono de meio de produção. Então, a produção, quando a gente fala, se refere ao todo da sociedade. Na verdade, é a produção de riquezas da sociedade, né? De que forma que essas riquezas são distribuídas. Todo mundo produz riquezas? Quem que se aposta das riquezas? Quem é dono das riquezas produzidas? Como que termina o seu trabalho, como o trabalho da pessoa se transforma em comida na mesa, né? Se transforma em pagamento da conta de energia, em pagamento da conta de água. Então, são essas relações que a gente chama de relações de produção, ok? No nosso mundo, na nossa atualidade, as relações de produção se dão através do trabalho assalariado ou da prestação de serviço. Você pode trabalhar num lugar determinado, sei lá, numa loja de tecidos, numa confecção, num posto de gasolina, você pode trabalhar num escritório, você pode ser arquiteto, você pode trabalhar no salão de beleza, ser cabeleireiro, ser manicure, ser engenheiro. A gente está abarcando todas as profissões aqui, tá bom? Então, se você trabalha numa empresa, você vai receber um salário. Você trabalha, você recebe pelo seu trabalho, né? Se você é um prestador de serviço, a pessoa que recebeu o seu serviço, por exemplo, o que é um prestador de serviço? Um advogado, por exemplo. Ele vai defender uma causa, por exemplo, pessoas casadas querem se separar. Aí elas têm que contratar um advogado para apresentar o processo judicial da separação. Essas pessoas vão ter que pagar o advogado, né? Uma manicure. Uma manicure. A pessoa vai fazer as unhas, ela vai prestar o serviço e ela vai receber o pagamento para isso. Né? Tanto no caso do advogado quanto no caso da manicure, eles não recebem salários, eles recebem pelo trabalho, pelo serviço que prestaram, tá? Então, em geral, no nosso modo de produção que a gente vive, né, a gente ou recebe salário por um trabalho, pelo trabalho prestado, que é aquele salário de todo mês, ou você recebe pelo serviço que você está prestando a outra pessoa diretamente, tá? No caso das empresas, onde o trabalhador recebe salários mensais, quem é o dono do meio de produção? É a empresa. O que é o meio de produção? É o local onde se trabalha, são as máquinas que você usa para trabalhar, as ferramentas, você trabalha no escritório, né? De informática, por exemplo. As máquinas vão ser do dono do escritório e não suas. Então, esse é o meio de produção, é a forma com a qual se produz. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na roça, que não é dono da terra, né? Ele presta serviço, ele ganha um salário para trabalhar na fazenda de outra pessoa. Então, quem é o dono do meio de produção? Quem é o dono da terra? O meio pelo qual se produz? É o fazendeiro e não o trabalhador.
né? Então, se você é dono da sua produção, por exemplo, se aquele advogado do exemplo anterior tem um escritório, presta serviço, ele é dono do meio de produção dele, né? Que vai ser o escritório, que vai ser a máquina, as máquinas, o computador que ele usa, né? A energia que ele paga, são os meios de produção dele. A manicure ela atende na casa dela, ela é dona do meio de produção dela, né? Então, meio de produção é aquilo sobre o qual você produz a sua sobrevivência, ou a terra, ou as máquinas, ou seus instrumentos de trabalho, suas ferramentas, e aí vai depender quem é dono desse meio de produção, tá? Então vamos voltar. Modo de produção é aquele modo pelo qual se produz a sobrevivência das pessoas. As pessoas produzem sua própria sobrevivência numa sociedade, ok? Vai depender das relações de produção que se tem, você é assalariado ou você presta serviço, tá? E do meio de produção. Quem é dono do meio de produção? Quem é dono da terra, do alicate, da manicure, do posto de gasolina, que a pessoa trabalha, da loja, onde a pessoa é balconista. Esse é o dono do meio de produção. Meio de produção, então, vai ser onde as pessoas trabalham, tá bom? E relações de produção vai ser as relações que se estabelece durante esse trabalho. As relações, assim, de como esse trabalho é pago, tá? Então, modo de produção de uma sociedade é a junção das relações de produção, como é que você se relaciona para produzir a sua sobrevivência, e meios de produção, né? Quem domina os meios de produção de uma sociedade ou não, tá bom? O nosso modo de produção que nós vivemos hoje é o capitalista, tá bom? Mas houve vários modos de produção durante a história humana, e é nesses que a gente vai conhecer e estudar um pouco, tá bom? Eu falei do nosso modo de produção para vocês terem uma noção mais clara do que a gente está tratando, tá? Porque são palavras meio abstratas, né? Modo de produção, maneira de produzir. Produzir o quê? A sobrevivência, a comida do dia a dia, a energia que você gasta, tá bom? Energia, água, enfim, tudo que você consome para viver, tá bom? Então, isso é modo de produção. Vamos agora lá atrás, na pré-história humana, para ver como que aqueles seres humanos que viviam em grupos, que eram nômades, né, que não tinham um lugar certo de moradia, que eles viviam num lugar, exploravam os recursos do lugar, ou seja, a comida, a água, a caça, comida, caça inclui comida, né? A caça, os vegetais para se alimentar e como se utilizavam de maneira geral do espaço onde viviam, né? Então, esses homens esses homens e mulheres pré-históricos, eles também viviam no modo de produção. Por quê? Porque eles também produziam a sobrevivência deles, né? Então, estão entendendo a essência? É produzir a sobrevivência. Você produz sua sobrevivência, você está exercendo ali de uma maneira um modo de produção. Em história, a gente conhece esse modo de produção dos homens e mulheres pré-históricos como modo de produção primitivo. Primitivo aqui, gente, bem entre aspas, tá? Não é um julgamento de valor. O modo de produção deles não é eficiente. Era eficiente. Primitivo porque é o primeiro, tá? Até onde se sabe, é a primeira forma pela qual as pessoas produziam sobrevivência. Pelo menos é a primeira que a gente conhece, tá bom? Então, esse modo de produção primitivo, que significa primeiro modo de produção, ele é muito coletivista, tá? Ninguém é dono da terra, né? Até porque eles não vivem na terra a vida inteira, eles vivem num lugar, exploram os recursos e quando esses recursos acabam, eles vão para outro lugar. E eram grupos humanos pequenos também. A gente está falando de grupo de 50 pessoas no máximo, tá? Então, 2, 3, 4 famílias grandes ali e se transformavam num grupo humano, tá? Então, eles ocupavam o lugar durante um tempo, depois se mudavam, eles eram nômades, né? Então, não se era dono de meio de produção nenhum. Qual o meio de produção deles? Era a terra, era o rio, né? Eram as árvores. Então, isso eles se utilizavam para sobreviver, tá? E
não eram donos, então ninguém era dono de meio de produção nenhum. Tá? O que as pessoas tinham eram as suas ferramentas, né? As suas armas de caça, as suas ferramentas de pesca, né? Suas ferramentas para lidar com os vegetais, para tirar as raízes, eventualmente plantar alguma raiz, né? Então, só os instrumentos de trabalho pertenciam às pessoas, né? E como é que era então o modo? Então, né, meio de produção vai ser coletivo, vai ser de todo mundo, com exceção das ferramentas, tá? Com exceção das armas e ferramentas. E como é que vão ser as relações de produção, né? A gente está falando de um tempo onde tudo era muito difícil, né? Sobreviver era um desafio. Não que hoje não seja, né? Mas se sobrevivia nesses tempos enfrentando animais ferozes, sem exatamente um abrigo seguro, né? Então era muito complicado. As relações de produção eram coletivistas, ou seja, quando um grupo saía para caçar, né? E de repente o dia era boa caça, conseguia uma caça grande, esse resultado da caça era dividido entre todo o grupo igualmente. Não era tipo assim, foi fulano que caçou, então ele tem direito a uma parte maior. Não. Tudo era dividido igualmente. Porque um dia podia ser fulano que caçava e dividia com todo mundo. E no outro dia podia ser o outro fulano que conseguia dar o golpe fatal na caça, né? E aí ele também dividia igualmente. Porque o objetivo era o grupo sobreviver. Se eles adotassem, por exemplo, um esquema de quem conseguiu finalizar a caça vai ter vai ter direito a uma parte maior. Isso podia implicar em boa parte do grupo ficar com fome. Isso para eles era inconcebível, que eu comesse bem e o outro ficasse com fome. Por que era inconcebível? Porque isso prejudicava o funcionamento do grupo inteiro. Não, então se um ficasse com fome, se dois ficassem com fome, de repente eles não teriam força, vitalidade para ir para a caça seguinte, para ir para o movimento de caça seguinte. Era a mesma coisa com a questão das raízes, né? Com a questão da coleta de frutos, da pesca. Então tudo que se colhia, tudo que se pescava, se dividia igualmente. Primeiro, porque era muito importante para o grupo que todos estivessem bem, que ninguém ficasse com fome, que ninguém ficasse com menos, né? E isso dava uma coesão, uma união maior entre as pessoas, né? O fato de estar sempre dividindo igualmente. Olha, se eu dividir igualmente, você também divide, e isso vai virando um elemento de coesão para o grupo, né? Então todo mundo se sente relacionado e sempre não existe a noção de dívida. Eu dividi hoje, o outro divide amanhã. Né? Não é uma noção de proporção, é uma noção de colaboração. Né? Então todo mundo faz junto, depende de todo mundo para fazer, todo mundo divide igualmente, tá? Então esse é o modo de produção primitivo, onde os meios de produção não tinham dono, né? Era a natureza, enfim, né? Não tem dono, e as relações de produção eram coletivistas, de colaboração e coletivização, ou seja, tudo que se conseguia para comer, tudo que se conseguia em termos de defesa, pertencia ao grupo inteiro. Tá? Não existia essa noção individual de pertencimento. O pertencimento era coletivo, porque o objetivo final era que o grupo estivesse sempre bem, sempre saudável, sempre disposto para estar trabalhando junto, né? Então esse é o que a gente chama de modo de produção primitivo e foi o que perdurou na existência humana por milhões de anos, tá? Contando que o ser humano, o Homo habilis, né, que é esse nosso antecessor, né, que é o homem que faz ferramentas, tem 1 milhão de anos de vida no planeta Terra, contando, né, que o tempo de vida do Homo habilis é esse, e depois só a partir de, sei lá, 400 mil anos atrás surge o Homo sapiens, a maior parte do tempo nós fomos enquanto seres humanos, nós vivemos o modo de produção primitivo, nesse sentido, de não ter dono de meio de produção e de ser coletivo, tá? Mudanças vão ocorrendo, se descobre a agricultura, como nós vimos na aula passada, né? Se vai se ampliando a produção de alimentos. A princípio surgem vilas agrícolas, à medida que o ser humano, quanto mais o ser humano domina a natureza, no sentido de conseguir domesticar animais, conseguir domesticar os vegetais, conseguir plantar, né? Semear, cuidar, colher,
vai acontecendo mudanças nas relações, vão acontecendo mudanças nas relações de produção, tá? Por quê? Porque começa a se produzir muita comida, começa a ter que se estocar, né? E com isso surge também a noção de propriedade, a noção do este pedaço de terra é meu. O que eu produzo nele pertence à minha família e não mais à divisão com o grupo inteiro. Tá? Então as primeiras noções de propriedade vão surgindo e vai surgindo, e à medida que a população aumenta, né, tem mais comida, a população cresce, precisa de mais braços para o trabalho, né, de agricultura, que é um trabalho muito pesado. A população cresce, as pessoas vão tendo mais filhos, as crianças vão sobrevivendo, vão nascendo mais pessoas que são mais braços para o trabalho e que ampliam a produção. E nesse sentido vai se criando a noção de governo também. Não só a noção de propriedade, eu não divido mais coletivamente tudo que eu produzo, né? Um pedaço de terra é meu, um pedaço de terra é seu, como vai surgindo a noção do governo, do Estado, para organizar, para ter uma noção geral de organização e de intimidação também. Porque quando nasce a noção de propriedade, vai nascer também a noção da briga pela propriedade, briga pelo recurso, né? Então, pequenas, guerra, né? Mas pequenas guerras entre famílias, entre donos de pequenos territórios, donos de pequenos campos de cultivo, vai acontecer. Então, surgem as primeiras formas de governo para tentar organizar essa produção, tentar organizar essa briga, essa luta, né? E para um governo existir, né? Ele precisa ter um recurso. Tá? Então, qual é o recurso que o governo vai exigir desses cidadão nesse tempo, né? Desses agricultores, desses camponeses, porque nesse momento da história humana, isso há 7, 10 mil anos atrás, tá? A única fonte de produção de alimentos é a agricultura. Agricultura e a criação de animais. Se a gente pensar bem, até hoje, né? Tudo que tem dentro do supermercado, tudo que tem na feira que a gente vai comprar, que a gente vai se alimentar, nasce em território de agricultura, né? Tudo, basicamente, sei lá, se não 100%, 90% é plantado, colhido ou vem da criação de animais. Então, nessa época, né, nessa transição, né, do modo de produção primitivo para a agricultura, isso é muito mais forte, é muito mais perceptível, né? Todo mundo tem uma roça e trabalha na roça. À medida que a produção de alimento vai aumentando, aí as pessoas vão poder se descolar da agricultura e ter outras profissões. E quanto mais isso vai acontecendo, mais o Estado, o governo vai sendo visto como necessário. E acontece em algumas regiões do mundo governos que vão acabar tomando conta de tudo, tomando conta de toda a terra, tomando conta de toda a produção e tomando conta da própria existência das pessoas, tá? Então, onde isso vai acontecer? Começa essa noção de grandes civilizações. Isso começa a acontecer na Mesopotâmia, isso começa a acontecer na China, na Índia e no Egito Antigo. Tá? Onde os governos, né, que a princípio são criados para evitar a confusão, para organizar a produção, eles vão tomando uma dimensão tão grande que eles viram os donos da vida das pessoas. Tá? Ficou conhecido por aparecer no Egito, na Índia, na China, na Mesopotâmia, ficou conhecido como modo de produção asiático. Tá? Embora o Egito não seja um país da Ásia, o Egito seja um país da África. Mas como as outras civilizações de Estado dono de tudo são asiáticas, se convencionou chamar de modo de produção asiático. Então, o modo de produção asiático ele já é totalmente o oposto do modo de produção primitivo. Já é um Estado, um governo que se apropria de todas as terras, a terra não é mais de cada família, a terra pertence ao Estado, pertence ao governo, as pessoas trabalham na terra, criam animais, plantam, aí já é o governo que vai decidir o que se planta,
né? Botar aqui o exemplo como do Egito Antigo, se plantava basicamente trigo e cevada, tá? E de tudo que os agricultores produzem naquela terra, que é considerada um meio de produção do Estado, né? De tudo que eles produzem, eles vão ter que entregar uma boa parte a este governo, tá? Que vai ser considerado o imposto. Tá? Então, o imposto nesse modo de produção asiático, nesse mundo antigo que vai estar aí, a gente está falando de 7.000, 6.000 anos atrás, o imposto era pago em produção. No caso, quem produz trigo, exemplo, produzia esse ano 5 toneladas de trigo. É um número meio exagerado para esse tempo, né? Mas tinha que entregar, sei lá, 20% disso ao governo, né? Por quê? Porque o governo era o dono do meio de produção, que era a terra, né? Então a coisa foi construída de uma maneira as pessoas acreditarem que a terra pertencia toda ao seu governo, que o seu governo era uma espécie de ente sagrado, porque como que você convence as pessoas disso, né? Vai pela via religiosa. Olha, o faraó, que a gente está falando do Egito, o faraó é Deus, a terra pertence a Deus, e tudo que vocês usarem da terra, vocês vão ter que oferecer uma parte a Deus. Né? Nas religiões modernas foi ganhando um outro sentido. Mas nesse princípio é uma mistura de governo com a religião, com a crença, e isso vai gerar um modo de produção muito específico, que é o modo de produção asiático, onde quem é dono do meio de produção é o governo, é o governante, né? O governante é considerado Deus, ou muito próximo dos deuses, tá? E as relações de produção vão ser de servidão. Você produz na terra que é de Deus, que você considera Deus o seu governante, entrega para ele parte da sua produção, e é uma parte grande, tá? No caso do modo de produção asiático, é quase tudo que você produz, e você fica com o suficiente para a alimentação da sua família até a próxima colheita, tá? E se acontecesse alguma catástrofe, algo grande, alguma invasão, alguma guerra, alguma tempestade, um furacão, acontecesse alguma coisa muito grave que o povo ficasse desassistido, sem colheitas, né, para evitar que se passasse fome, o governo distribuía alimentos. Então, a lei era essa. Né? O cidadão produz, o súdito, né? Não é nem cidadão, o súdito produz, entrega praticamente a maior parte ao governo, né? Porque o governo é considerado Deus, é considerado a sacralidade do lugar. Mas, enquanto sacralidade, se os cidadãos, se esses súditos precisassem, ocorresse um evento grave, natural ou artificial, guerra ou terremoto, o governante, como Deus, se obrigava a socorrer as pessoas, e acontecia dessa forma mesmo. Tanto que o modo de produção asiático é o segundo que mais dura na história da humanidade, depois do primitivo. Né? São milhares de anos que as pessoas vivem sob esse regime de servidão coletiva, tá bom? E isso só se justifica né, pela sacralização do governo, por o governo se colocar como uma entidade sagrada, ok? Tá, gente? Então, desculpa o tempo, eu sempre me estendo um pouquinho, mas é o modo de produção, então é isso, é a maneira pela qual as pessoas sobrevivem, né, produzem sua sobrevivência. O nosso modo é o capitalista, é o do pagamento pelo trabalho, pagamento em dinheiro. A gente viu o modo de produção primitivo, que não existe dono de meio de produção, é de todo mundo e a produção é distribuída igualmente. E vimos o modo de produção asiático, que é um modelo que já existe um governo, um Estado forte, se considerando sagrado, que é dono do meio de produção básico, que é a terra, né? E os trabalhadores vão oferecer, são tratados como servos do Estado, servos de Deus, logo servos do Estado, e tendo que entregar a produção do seu trabalho a esse governo, tá? Ficar com o essencial para sua sobrevivência. Em caso de catástrofe, o governo alimentava essas pessoas até a situação voltar ao normal, ok? Tem mais alguns modos de produção que a gente vai estudar mais adiante. Tomara que seja presencial, ok? Um abraço, pessoal. Tchau.